Vamos hoje continuar a pequena série de episódios deste mini-podcast Machina Speculatrix dedicado ao tema meritocracia. Em cada episódio ponderemos a posição de um autor. No episódio de hoje vamos analisar a obra de Michael J. Sandel, intitulada The Tyranny of Merit. A ideia de meritocracia, de que o sucesso deve ir para quem o merece pelo seu talento e esforço, parece a base de qualquer sociedade justa, não é? Mas o filósofo Michael Sandel vem argumentar que esta nossa crença, se calhar é na verdade, tóxica e pode mesmo ser a causa de muitas das nossas divisões sociais. É, sem dúvida, uma tese imensamente provocadora. E o nosso objetivo hoje é precisamente descompactar esta ideia. Vamos explorar o argumento central de Sandel, perceber como é que ele acredita que a meritocracia cria, por um lado, vencedores arrogantes e, por outro, perdedores humilhados. E, claro, vamos olhar para as críticas, para as objeções mais fortes à sua teoria e também para as respostas que ele oferece. É um debate que nos obriga a olhar ao espelho. Exatamente. Vamos então começar por essa ideia central, que, à primeira vista, parece tão contraintuitiva. Quer dizer, Sandel argumenta que a meritocracia, longe de ser a solução para a desigualdade, É uma das suas maiores justificações. precisamente, como é que ele chega a essa conclusão? Bem, ele foca-se essencialmente no impacto moral que a meritocracia tem a nós. Na visão dele, gera duas atitudes que são particularmente corrosivas. Do lado dos que ele chama vencedores, promove a rubris meritocrática. Hubris, a arrogância desmedida, um termo que vem da mitologia grega. Precisamente. É a tendência dos bem-sucedidos para acreditarem que o seu sucesso se deve inteiramente ao seu próprio esforço e talento. Esquecem-se um pouco do papel da sorte, da família onde nasceram, dos professores que tiveram. Como Sandel diz, eles inalam demasiado fundo o seu próprio sucesso. E isso leva-os a olhar com um certo desdenho para quem ficou para trás. Certo, percebo o lado da arrogância. É aquela atitude de quem, se calhar, nasceu em berço de ouro, mas acha que chegou onde está sozinho, esquecendo completamente os privilégios que teve. Mas e o outro lado da moeda? Qual é o efeito nos chamados perdedores? Aí surge a segunda atitude, a humilhação. Se os vencedores merecem o seu sucesso, a lógica implícita é que os perdedores também merecem o seu fracasso. O sistema diz-lhes: tinhas a oportunidade, se não conseguiste, a culpa é tua. Isto é devastador para a dignidade pessoal e, inevitavelmente, gera um profundo ressentimento. E essa mistura de arrogância, de um lado, e ressentimento do outro, que Sandel identifica como o motor de muito do que vemos na política hoje em dia. Sim, ele liga diretamente estes sentimentos à revolta populista. A cientista política Sarah Song, ao analisar a obra, sublinha isso mesmo. Ela diz que estes sentimentos morais estão no cerne da revolta populista contra as elites. Para Sandel, a eleição de Trump ou o voto no Brexit não foram apenas protestos contra a globalização. Foram, acima de tudo, uma revolta contra a arrogância das elites credenciadas, as que têm diplomas das melhores universidades. Aquelas que, do alto do seu sucesso, parecem dizer ao resto da população que o seu sofrimento é um fracasso pessoal. Exato, mas a crítica dele vai ainda mais fundo. Ele questiona a própria ideia de mérito. Mesmo que tivéssemos uma sociedade perfeitamente justa, com igualdade de oportunidades para todos, ele ainda teria um problema com a meritocracia. A sério? E porquê? Bem, esse é talvez o ponto mais radical do argumento dele. Sandel diz que, mesmo numa meritocracia perfeita, o sucesso nunca seria inteiramente merecido. E isto por duas razões. A primeira é o que ele chama de a sorte dos talentos. O que quer dizer com isso? Que não escolhemos os nossos talentos. Exatamente. Ter um talento natural para a matemática ou para a música não é algo que conquistamos. É pura sorte na loteria genética. Ninguém merece nascer com uma certa predisposição. A segunda razão é a sorte da sociedade. Não basta ter um talento, é preciso viver numa sociedade que, nesse momento histórico, o valoriza. E ele dá algum exemplo concreto para isto não parecer tão abstrato? Sim, e usa um exemplo perfeito numa entrevista ao público. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ninguém duvida do talento imenso deles, nem do trabalho árduo que dedicam. Mas, primeiro, o seu talento atlético é um dom que receberam.
não algo que mereceram. Segundo, a sua fortuna astronómica depende do facto de vivermos numa época em que milhões de pessoas pagam para ver futebol. Se eles tivessem nascido na Florença do Renascimento, Exato, o seu talento para chutar uma bola não valeria quase nada. Nessa altura, a sociedade valorizava pintores de frescos. O sucesso deles depende de duas contingências que eles não controlaram: nascer com o dom e nascer numa sociedade que o permeia. então, para Sandel, a ideia de que eles merecem cada cêntimo da sua fortuna é filosoficamente questionável. Completamente. Essa crítica é bastante profunda. Mas onde é que Sandel via este problema a manifestar-se de forma mais destrutiva, no mundo real? Onde é que esta tirania acontece no dia-a-dia? Ele aponta o dedo diretamente ao sistema de educação superior, especialmente às universidades de elite. Que, em teoria, deveriam ser o motor da mobilidade social, mas na prática... Na prática, diz ele, tornaram-se máquinas de seleção que acabam por perpetuar o privilégio. E há dados que suportem essa afirmação? Sim, e são bastante contundentes. Sandel abre o livro com o escândalo Varsity Blues nos Estados Unidos, onde pais ricos pagaram subornos para colocar os filhos em universidades de topo. Mas, para além do crime, há o problema sistémico. Num estudo sobre as 91 universidades mais competitivas dos Estados Unidos, citado por Sarah Song, os números são chocantes. 72% dos estudantes vêm do quartil de rendimento mais alto da sociedade. 72%? Isso é avassalador. E do quartil mais baixo? Apenas 3%. Essencialmente, as universidades de elite estão a cimentar o privilégio, não a combatê-lo. E até os testes de admissão, como o SAT, supostamente imparciais, estão altamente correlacionados com o rendimento familiar. O que sugere que medem mais o acesso a recursos do que a aptidão pura. Exato. É um quadro bastante desolador. Face a isto, qual é a solução que ele propõe? Ouvi dizer que é algo bastante radical. É, no mínimo, provocador. Ele sugere uma lotaria para as admissões. Uma lotaria. Isto não soa um bocado injusto para os alunos que se esforçaram mais? De repente o futuro deles depende do puro acaso? A proposta é mais subtil do que parece. Não seria uma lotaria pura, cega. As universidades definiriam primeiro um limiar de qualificação. Todos os candidatos que cumprissem esses requisitos que fossem considerados aptos para frequentar a instituição entrariam no sorteio. A ideia não é ignorar o mérito, mas tratá-lo como um patamar, não como algo a ser maximizado numa competição feroz. E qual seria o objetivo? O que é que esse elemento de acaso mudaria? Mudaria a mentalidade. Introduziriam uma dose de humildade. Os estudantes admitidos saberiam que sim, são qualificados, mas que a sua presença ali também se deve a um golpe de sorte. Não poderiam pensar que são simplesmente os melhores. Isso atacaria diretamente a ubris meritocrática na sua origem. É uma proposta que abana mesmo as estruturas. De certeza que há quem discorde veementemente. Quais são os principais furos que os críticos apontam na teoria dele? Sem dúvida. Uma das críticas mais diretas articulada por Sarah Song é que Sandel está a atacar o alvivado. Ela argumenta que o problema não é o ideal da meritocracia em si, mas o facto de termos falhado redondamente em implementá-lo. Ou seja, a crítica dela é: não deitemos o bebê fora com a água do banho. O problema não é a meritocracia, é que nunca tivemos uma a sério. Exatamente. A retórica do podes ser o que quiseres soa vazia porque, na realidade, a mobilidade social é baixíssima. Para ela, a solução não é abandonar o ideal, mas sim lutar por ele. Investir em escolas públicas, acesso à saúde, creches. Nivelar o campo de jogo para que o talento possa, de facto, ser recompensado. Faz sentido. E que outras críticas se destacam? Sandel fala muito na alternativa de restaurar a dignidade do trabalho. Isso também foi contestado, certo? Sim, e de forma muito interessante por Daniel Hamel. Ele diz que essa expressão, dignidade do trabalho, pode ser uma faca de dois gumes. Foi usada por políticos de todos os quadrantes para justificar cortes em apoios sociais. E ele levanta uma questão crucial. E a dignidade de quem não trabalha? Por doença, por cuidar de familiares ou por não encontrar emprego? O nosso valor como seres humanos deve depender de termos um trabalho remunerado? É uma pergunta poderosa. E Hamel propõe uma alternativa, não é? O rendimento básico universal. Sim, ele é um defensor do RBU. A ideia de dar a todos os cidadãos um rendimento mínimo para cobrir as necessidades básicas, independentemente de trabalharem ou não. Seria uma forma de afirmar a dignidade inerente a cada pessoa, dissociada do mercado. E Sandel
O que responde a isso? Bem, ele rejeita a ideia do RBU, chamando-lhe uma ética consumista. Na visão dele, trata os cidadãos apenas como consumidores. E para ele, a necessidade humana mais profunda não é só consumir, é contribuir. É a tal justiça contributiva de que ele fala. Precisamente, a necessidade de sentir que se contribui para o bem comum e de receber reconhecimento por isso. Dar dinheiro às pessoas para ele não resolve a crise de estima social que ele diagnostica. Ok, mas há uma crítica ainda mais forte que diz que Sandel, ao focar-se tanto na classe trabalhadora, está a ignorar uma parte enorme da história, nomeadamente as questões de raça e género. Essa é talvez a objeção mais incisiva, vinda de um grupo de académicos como Camille Gear-Rich e Daria Roithmeier. Eles argumentam que Sandel sofre de uma certa cegueira racial e de género. A sua análise parece idealizar uma idade de ouro do trabalho nas décadas do pós-guerra, mas esquece-se de quem é que essa idade de ouro excluía. E quem é que excluía? Bem, essa era uma época em que a dignidade do trabalho do homem branco, chefe de família, era sustentada pela marginalização de muitos outros. As mulheres estavam, na sua maioria, confinadas ao trabalho doméstico e de cuidado, que não era remunerado e era socialmente invisível, e as minorias raciais estavam presas nos trabalhos mais precários e mal pagos. Ou seja, o argumento deles é que o trabalho digno de uns foi construído sobre a desvalorização do trabalho de outros. Exato. Isso muda completamente a perspectiva. Eles usam o exemplo da pandemia de Covid-19, que é paradigmático. Os trabalhadores essenciais. Pois, De um dia para o outro começámos a celebrá-los, mas quem eram eles na linha da frente? Eram desproporcionalmente mulheres e, em particular, mulheres negras e de outras minorias. Enfrentaram riscos enormes, receberam aplausos, mas pouca compensação ou reconhecimento real e duradouro. A crítica é: não se pode falar da dignidade do trabalho sem primeiro desconstruir como o nosso conceito do trabalho foi moldado por hierarquias de raça e género. e como é que Sandel reage a uma crítica tão fundamental? Ele reconhece a sua validade. Na resposta aos críticos, afirma que uma análise sobre raça e género é um aspecto importante de qualquer articulação da dignidade do trabalho. Ele não a aprofunda no livro, mas admite que há uma peça essencial da conversa. Depois de todas estas críticas, qual é então o caminho que Sandel propõe? Se não é a meritocracia e se a dignidade do trabalho precisa de ser repensada, qual é a alternativa? A alternativa é a tal ideia de justiça contributiva. O objetivo é mudar o foco do debate. Em vez de nos focarmos obsessivamente na justiça distributiva, ou seja, em como fatiar o bolo económico, devíamos perguntar: como podemos criar uma economia onde todos sintam que podem contribuir de forma significativa para o bem comum? Então a questão não é só quanto é que eu ganho, mas sim a minha contribuição para a sociedade é vista como valiosa. É uma mudança de paradigma. É uma mudança total. O problema do trabalhador que se sente deixado para trás não é apenas o salário baixo. É, acima de tudo, a perda de estatuto social, a sensação de que o seu trabalho já não é necessário ou valorizado. E como é que se faz isso na prática? Ele dá exemplos concretos ou fica-se pela filosofia? Ele lança algumas propostas mais para iniciar o debate. Por exemplo, sugere uma reestruturação fiscal, em vez de sobrecarregar os impostos sobre o trabalho, taxar mais fortemente as transações financeiras, a especulação. Isso seria uma inversão completa de prioridades. Valorizar mais quem produz algo tangível do que quem move dinheiro no ecrã? Precisamente, o objetivo dele não é ditar as políticas, mas sim forçar um debate democrático sobre uma questão que deixamos nas mãos do mercado. O que é que nós, como sociedade, consideramos uma contribuição valiosa? Por que é que deixamos que o mercado decida que um gestor de um fundo de investimento vale centenas de vezes mais do que uma enfermeira? Sandel diz que essa decisão deveria ser nossa, através da deliberação cívica. Nos leva a uma última questão que me parece a mais difícil de todas. A crítica levantada por Sanford Levinson é a seguinte: Sandel apela a um debate público sobre o bem comum. Mas será isso realista na nossa era de extrema polarização, de bolhas informativas e de política pós-verdade? Como é que podemos sequer deliberar sobre valores partilhados quando parece que já nem partilhamos os mesmos factos? É o paradoxo que fica no ar e que torna o desafio tão assustador. A crítica de Sandel à meritocracia expõe uma ferida profunda nas nossas democracias. Mas a cura que ele propõe, a deliberação cívica, a conversa sobre o bem comum, parece exigir exatamente o tipo de cultura política sã e de confiança mútua que a própria doença que ele diagnostica parece ter destruído.
É uma questão que nos deixa todos a pensar. Não perca o próximo número do mini-podcast Machina Speculatrix, onde continuamos esta série de análises sobre a meritocracia.